Nós iniciamos o mês de maio de 2023, fazendo a reflexão dos temas que a Igreja nos pede para meditarmos. Mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, mas é também o mês das mães, mês das noivas. No dia 1º de maio, nós também lembramos de São José Trabalhador, né? E vamos rezar as orações, né, dedicadas para este mês, então. Além de Nossa Senhora, vamos rezar também uma breve oração de São José. Lembramos também que a oração da Rede Mundial de Oração do Papa, Apostolado de Oração, para o mês de maio, é pela intenção dos movimentos e grupos eclesiais. Rezemos para que os movimentos e grupos eclesiais redescubram cada dia a sua missão evangelizadora, pondo os próprios carismas ao serviço das necessidades do mundo. Vamos rezar para o nosso Papa Francisco, para todos os padres, presbíteros, para todos os bispos, arcebispos, nossas dioceses, arquidioceses, territórios paroquiais, seminaristas, diáconos, todo o povo consagrado a Deus, que são as freiras, freis, irmãs, irmãos, monges e monjas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração que Santo Afonso Maria de Ligório fez para Nossa Senhora, ele tão devoto de Nossa Senhora. Oração chamada Mãe do Coração Bondoso. Venero, ó Santíssima Virgem Maria, o vosso puríssimo coração, delícia e repouso de Deus. Coração todo cheio de humildade, de pureza e de amor divino. Infeliz pecador, venho a vós com o coração todo manchado e chagado. Ó Mãe de piedade, não me desprezeis por me verdes assim, mas redobrai de compaixão e socorrei-me. Não busqueis em mim para ajudar-me nem virtude nem méritos. Estou perdido e só mereço o inferno. Peço-vos que só olheis para a confiança que tem em vós e para o propósito em que estou de emendar-me. Diante de vossos olhos coloco quanto Jesus fez e padeceu por mim. Abandonai-me se fordes capaz. Apresento-vos todos os sofrimentos de sua vida, o frio que padeceu no presépio, a sua fuga para o Egito, o sangue que derramou, a pobreza, os suores, a tristeza, a morte que suportou por meu amor, estando vós presente. E por amor de Jesus empenhai-vos em salvar-me. Ah, minha mãe, não quero nem posso recear ser repelido, agora que recorro a vós e vos peço que me ajudeis. Se isto temesse, faria injúria à vossa misericórdia, que anda buscando miseráveis para os socorrer. Senhora, não recuseis vossa piedade àquele a quem Jesus não recusou seu sangue, mas os merecimentos deste sangue não me serão aplicados, se não me recomendardes a Deus. De vós, pois, espero a minha salvação, e não vos peço riquezas, honras, nem outros bens da terra. Peço-vos a graça de Deus, o amor para com vosso Filho, o cumprimento de sua vontade e o paraíso para amá-lo eternamente. Será possível que não me ouçais? Não. Vós já me entendestes, assim espero. Já me procurastes a graça que pretendo. Já me tomastes sob vossa proteção. Minha mãe, não me deixeis. Continuai a rogar por mim até me verdes salvo no céu, para louvar e render-vos as devidas graças eternamente. Amém. Rezemos então uma oração a São José, dedicada ao dia 1º de maio, mas também que se estenda para todo o mês. A partir deste mês em diante, sempre farei uma oração dedicada a São José. Oração a São José. São José, tu foste a árvore abençoada por Deus, não para dar frutos, mas para dar sombra. Sombra protetora de Maria, tua esposa. Sombra de Jesus, que te chamou de pai e ao qual tu te entregastes totalmente. Tua vida feita de trabalho, de silêncio, me ensina a ser eficaz em todas as situações. Me ensina, acima de tudo, a esperar na obscuridade firme na fé. 7 dores e 7 alegrias resumem tua existência. Foram as alegrias de Cristo e de Maria, expressão de tua dedicação sem limites. Que teu exemplo me acompanhe em todos os momentos, florescer onde a vontade do Pai me colocou. Saber esperar, entregar-me sem reservas até que a tristeza e a alegria dos outros sejam minha própria tristeza e minha própria alegria. Amém.
Rezemos também uma antífona mariana para este mês de maio, o qual ainda estamos no período do tempo pascal, o Regina Coeli. E na sequência um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, aproveitando essa oração do Regina Coeli, consagrando todo o Brasil e povo brasileiro no Imaculado Coração de Nossa Senhora. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizeste brilhar no mundo alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fechamos aqui então a introdução e, na sequência, a liturgia da palavra. Nesse dia 8 de maio de 2023, segunda-feira, estamos na quinta semana da Páscoa, a cor litúrgica é a cor branca. Nesse dia 8, dia de São Vítor, tá? Mas tem outros santos aí que você vai estar verificando. Nós estamos na semana do amor e da caridade. Semana passada, semana cujos evangelhos falavam do Jesus Bom Pastor. Mas essa semana nós vamos ver Jesus como ele vai falar na liturgia do evangelho de ontem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem vem a mim, vem ao Pai. Então, é realmente uma questão de amor muito profunda. É uma união, é uma intimidade. Teve uma época, a intimidade, né? Aquela intimidade com Jesus. É ficar aderido mesmo. É aderir, grudar e se transformar em Jesus. Nosso ser, nossa alma, nossa mente, nosso coração. Teoricamente seria isso. Teoricamente, né? Que é difícil, certo? Muito bem. Como eu falei ontem, um pitacaço ontem, demorei para falar. Nós vamos ler. Você vai me ouvir eu ler. O livro do Sr. Scott Hahn, Salve Santa Rainha, a Mãe de Deus na Palavra de Deus, editora Cleófas. Eu vou ler só um trecho do capítulo 4, O Poder Atrás do Trono. Tá? A Rainha Mãe e o Reinado de Davi. Tanto no Evangelho de João... desculpa, né? Não, mas eu vou lendo mesmo, porque depois eu vou fazer os comentários, não é verdade? Então, para quem perdeu, você vai ter que ouvir tudo que eu falei ontem, 50 minutos Mas não precisa ouvir os 50 minutos. Se você quiser entender por que eu tô lendo esse livro do Sr. Scott Hahn, pega o depois da introdução, antes da liturgia da palavra. Tem uns 20, quase 30 minutos eu falando, explicando de 2 livros que eu vou ler para o mês de maio, mês de Nossa Senhora, tá? Mas se não, pode acompanhar a leitura mesmo, depois você procura, se tiver interesse, comprar o livro ou conseguir ele em PDF, e-book, etc. Então, eu estou aqui no capítulo 4, no subtítulo A Rainha Mãe e o Reinado de Davi. Tanto no Evangelho de João quanto no livro do Apocalipse, vimos como a obra redentora de Jesus realiza muitos tipos bíblicos ou figuras, prenúncios do livro do Gênesis. A primeira criação prenunciou a renovação e o resgate da criação de Jesus Cristo. O jardim do Éden é um tipo de jardim do Getsemane e a árvore no Éden é um tipo de madeira da cruz. Adão é um tipo de Jesus Cristo, Eva era um tipo da bem-aventurada Virgem Maria. Ao verificarmos Apocalipse 12, encontramos também outros padrões de tipologia. Um deles, considerando Maria como a Arca da Aliança, inevitavelmente nos remetemos a Moisés, que peregrinou com Israel no deserto por 40 anos. Seguindo Moisés, Israel conquistou o sangue do Cordeiro quando resgataram seus primogênitos na primeira Páscoa.
Da mesma forma, o novo Israel foi conquistado pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que é o novo Moisés, o novo legislador. Seguindo este padrão, podemos ver que a irmã de Moisés, cujo nome era Miriam ou Maria, foi como Eva, uma matriarca fracassada, cedendo à idolatria e à rebelião contra a autoridade designada por Deus. E na nova aliança, porém, uma nova Miriam cumpriria o tipo e o modelo da perfeita obediência. Ainda assim, talvez um padrão mais marcante da tipologia está para ser encontrado no reino de Davi. Foi esse reino que deu ao antigo Israel sua visão de reino do Messias. O segundo rei hebraico, Davi, unificou as 12 tribos e estabeleceu Jerusalém como a capital da nação e seu centro espiritual. O povo reverenciava Davi por sua retidão, justiça e fidelidade ao Senhor. Os sucessores de Davi, no entanto, nunca conseguiram viver para ver as virtudes do seu antecessor. E por considerarem que Davi unificou a nação, os reis posteriores incutiram ressentimentos entre as tribos, que acabaram ocasionando uma revolta e a dissolução do reino unificado de Israel. Enfraquecido, Israel tornava-se mais vulnerável aos seus inimigos estrangeiros. E a partir do momento em que Israel foi atacado por invasores babilônicos, o povo foi exilado no cativeiro e a linhagem de Davi foi completamente ou quase completamente dizimada. Sedecias, o último rei davídico, foi posto a assistir à execução pelos caldeus, seus inimigos, de todos os seus filhos, para que em seguida lhe furassem os olhos. Desta forma, a última imagem gravada por Sedecias em sua memória seria a dos cadáveres de seus filhos degolados e o aparente fim da dinastia davídica, conforme 2 Reis, capítulo 25, versículo 7. Por meio do exílio de todos os altos e baixos de sua história subsequente, o povo de Israel olharia para trás para o reino de Davi como modelo e olhariam para frente para o seu futuro com a vinda do Messias, o ungido, rei sacerdote de Deus. Mesmo nos dias de Jesus, os fariseus não hesitaram em identificar o Messias como o filho de Davi, pois o Senhor tinha prometido a Davi que um rei em sua linhagem governaria um dia todas as nações e ele reinaria para sempre. Eu vou levantar sua descendência depois de ti, que sairá de seu corpo, e eu confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. 2 Samuel 7, versículos 12 a 14. Encontramos a promessa mencionada no livro dos Salmos assim: O Senhor jurou a Davi e não retirará sua palavra. É o fruto de tuas entranhas que vou colocar no teu trono. Também os filhos deles para sempre se sentarão no seu trono. Porque o Senhor escolheu Sião, ele a quis para sua morada. É este o meu repouso para sempre, aqui vou morar porque eu desejei. Salmo 132. Os profetas expressaram a combinação de nostalgia e saudade de Israel e predisseram a vinda do Messias com uma incrível precisão. Mesmo antes da época de Sedecias, Isaías predisse que a linhagem de Davi, linhagem do tronco do pai de Davi, Jessé, seria reduzida a um broto, um ramo, mas de cujo broto viria diante a justiça a morada, o Messias. Ouvi então voz da casa de Davi: O próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Isaías 7, versículos 13 a 14. Então, você pode estar achando estranho, né? Mas nesse capítulo, Scott Hahn vai dar um contexto histórico, inclusive. Um contexto da Bíblia, um contexto histórico, para poder falar sobre esse capítulo, Poder Atrás do Trono. Que aí, lá para frente, nós vamos ver a rainha mãe. Por que nós chamamos Nossa Senhora de rainha? E por que a mãe de Salomão era chamada rainha? Né? Então tem toda uma questão aí. Às vezes você já ouviu isso de algumas homilias de alguns padres, tá bom? Mas aguarde os próximos, deixa eu até anotar em lápis aqui, aguarde os próximos capítulos. Bom, eu não vou deixar para depois, já vamos partir para a leitura do Catecismo da Igreja Católica e vamos deixar a liturgia para depois. Hoje eu não vou ficar falando muito, não vou fazer muito trelelê na sua cabeça. Vamos para 2 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. A expectativa do Messias e de seu espírito, parágrafos 611 a 712, 711, 712. Eis que vou fazer uma coisa nova. 2 linhas proféticas vão desenhar-se, uma levando para
à espera do Messias, e outra para o anúncio de um espírito novo, e ambas convergindo no pequeno resto, o povo dos pobres, que aguardam na esperança a consolação de Israel e a libertação de Jerusalém. Vimos anteriormente como Jesus realiza as profecias que lhe dizem respeito, limitando-nos aqui àquelas em que aparece mais a relação entre o Messias e seu espírito. Os traços do rosto do Messias esperado começam a aparecer no livro de Emanuel, quando Isaías teve a visão da glória de Cristo, em especial em Isaías 11, versículos de 1 a 2. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito do conselho e da fortaleza, Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Pois é. E eu nem tinha escolhido o capítulo direito ali do livro do Scott Hahn, né? Mas coincidiu direitinho. Muito bem. Já que agora tá todo mundo, deixa eu até anotar aqui para amanhã ler. Em breve eu vou escolher outra coisa para ler, porque na parte do catecismo, estamos falando sobre a Igreja Católica, sobre a Igreja Católica não, sobre o Espírito Santo. Isso. Mais algumas páginas e a gente chega no artigo 9, creio na Santa Igreja Católica. Só que isso eu vou deixar para falar num outro momento, tá? Então aí eu vou dar uma parada no catecismo da igreja e aí eu vou buscar outros materiais algum outro material para este momento propício, tá? Nem que eu coloque 2 livros ao mesmo tempo. Então fala do Scott Hahn e fala do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. É para dar um nó na sua cabeça mesmo, né? Mas eu vou tentar trazer alguma coisa relacionada à doutrina, né? Alguma coisa que informe sobre a Igreja Católica. Às vezes um texto de Bento XVI, um texto do Papa Francisco, uma catequese, ou de repente algo do Monsenhor Jonas Abib, né? Então, tá certo? Para depois a gente retomar de novo o catecismo. O catecismo eu sempre vou estar retomando, gente, tá? Vamos para as leituras de hoje. Primeira leitura desta segunda-feira. Atos dos Apóstolos 14, versículos de 5 a 18. Naqueles dias em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram, foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: Os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamaram a Barnabé Júpiter e o Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam com a multidão oferecer sacrifícios. Mas ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando: Homens, que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 133b ou 115, com o refrão: Não a vós, ó Senhor, não a vós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Porque sois todo amor e verdade. Porque hão de dizer os pagãos: onde está o seu Deus, onde estás? Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. É nos céus que está o nosso Deus, que ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata, todos eles são obras humanas. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Abençoados sejais do Senhor que criou o céu e terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória.
Evangelho de hoje. João 14, versículos 21 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do quinto domingo da Páscoa, que foi ontem. João 14, versículos de 1 a 12, em que Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, reiterando de novo, segundo o Monsenhor Jonas Abib, essa semana nós estamos lendo as leituras do amor e da caridade. Mas para isso precisamos ser morada de quem? Do Espírito Santo. Só que aqui no Evangelho é dito mais: quem guarda a minha palavra, eu já o amo, o Pai o amará, e nós iremos fazer morada nessa alma. Não dá para colocar pessoa, porque a pessoa tem defeitos. Então, vai morar na alma. Mas, de qualquer forma, transforma a pessoa, tá? Então, sozinho, muitas vezes a gente não muda, a gente não deixa um pecado de estimação. Eu não vou falar o pecado peludo, o pecado de pelúcia, mas, ou como diz, o pecadinho de estimação. Não, vamos colocar, é pecado, é errado, é um erro, uma falha de caráter, muitas vezes, é uma falha de vida, né? Porque você está se entregando a uma morte. Bebida, pornografia, sei lá, o que você achar que você fofoca, destruir a dignidade dos outros, não vou com a... Gente, eu vou falar um negócio. A gente não ir com a cara do próximo, isso faz parte do processo, porque Jesus não falou gostai-vos um dos outros, mas amai-vos com paciência, com sacrifício. Então tenha respeito. É normal. Até preciso descobrir o nome do santo lá, que eram 2 jovens. Os 2, quando se encontravam, ficavam se pegando no tapa, até a hora que viraram 2 santos da Igreja Católica. Aí, isso aí na Itália, um padre que contou, eu devia ter anotado o nome dos santos. Ele foi para a Itália e tem uma igreja lá em que tem os 2 santos, pezinho com pezinho, um na frente do outro. Eu não sei se um do lado do outro, mas está bem próximo os túmulos. E aí o padre do local fala, eles eram desafetos. Um não ia com a cara do outro a ponto de se estapear mesmo, de sair sangue no tapa. Mas Deus quis que fossem santos, então eles tinham que ser irmãos, então que sejam irmãos lá no céu, né? Viu? Então não adianta sair brigando no tapa e tal, não é assim. A gente respeita a pessoa, mas aí a gente entrega a situação para Jesus. Olha, eu não gosto da pessoa. No íntimo, né? Não vai ofender a pessoa também. Ai, eu não gosto de você. Quinta série dos infernos, né? Não é assim. E até porque a pessoa não sabe mentir. Pela cara, eu já vejo quando a pessoa não vai com a minha cara. Mas também a recíproca é verdadeira. Desculpa falar. Só que eu ainda sei fingir, né? Porque eu não sou daquelas de ofender na frente. Eu já chego para Jesus e falo, olha, eu tô entregando essa pessoa, então, senhor, por favor, me dê paciência ou vamos evitar de se encontrar, porque eu acho que não vai dar certo. Né? Porque 2 pessoas nesse nível não vai caber. É lei da física. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Às vezes acontece. Certo? Então lembre-se, Jesus não falou gostai-vos um dos outros. Jesus falou amai-vos com sacrifício. Né? Sacrifício de cruz. E isso envolve muitas coisas, inclusive o desgosto. Tá? Entenderam? Espero que sim, né? Então só tenha respeito, dê bom dia, boa tarde, pronto, acabou. Não precisa trazer para sua intimidade. Não é legal, não vai ser bacana, né? Não vai valer a pena também. Senão a gente atiça, às vezes, a várias situações erradas da pessoa. E muitas vezes a gente tem que ser o freio para evitar que a outra pessoa peque e que eu peque também. Sabia? Por que a gente, por exemplo, por que moças não podem ir com coisa muito decotada, com a saia muito curta, mostrando acima do joelho? Porque não adianta, gente. Tem homem e mulher que fica com desejo do nosso corpinho. Entende? Então, o que é pedido? Não faça teu irmão, tua irmã cair.
E isso vale para várias coisas, sabe? Eu tenho situações que não vou falar para não dar ideia. Na minha, já falei para Jesus, posso estar errada, mas eu tive que falar abertamente para Jesus. Eu tive que cancelar algumas amizades porque aquilo estava me causando coisa ruim dentro de mim. E são encontros casuais. É uma vez a cada 10 anos que a gente se encontrava. Eu não quero mais encontrar. Por quê? É só para espalhar fofoca e a menina. E ali é uma orgia de. É orgia, não no sentido sexual, mas é uma orgia de egos. Cada um fala, eu fiz isso, eu fiz aquele outro. Aí vai me forçar a eu falar alguma coisa. Que eu fiz de bom. Não, tá errado. Isso não é um encontro de amigos. Eu acho que se eles estão naquele nível, deixa lá entre eles, né? Cada um se encontra como pode. Tem gente que se encontra como amigo assim mesmo. Eu, para falar assim, encontrar com pessoas, eu tenho que estar mais ou menos num esquema assim, não. Acho que isso aqui não vai me fazer cair para beber, para fazer exaltação do próprio ego ou ficar lambendo o ego dos outros, porque a questão não é só o ego, vaidade, tem outras coisas que envolvem no entorno, inveja, fofoca, maledicência e etc, etc. Então, foi uma situação particular, não tô, foi assim, eu podia ter falado de um outro jeito, o cancelamento da coisa, mas enfim, saiu como saiu e é isso, né? Então, não estou dizendo que eu também preservei eles, mas também eu não ia trazer nada de bom para eles. Eles iam achar que eu tinha virado evangélica, não católica, né? Então, tem umas situações que é preciso a gente manter um certo limite. Não te agrada, você viu que não, isso aqui acho que não vai dar certo. Não é porque eu não gosto, é porque vai ofender algumas coisas dos meus valores. Vai ofender Jesus um pouco também. Então não vale a pena, né? Então, são questões que as pessoas deveriam pensar, mas muita gente não pensa porque dói. Ninguém quer pensar filosoficamente a sua vida. Ninguém quer mudar de vida. Padre Léo tem razão. Padre Léo de Betânia. Burro velho não quer aprender coisa nova, mas é preciso porque é uma exigência de Cristo. Cristo nos pede para mudarmos, para sermos aderidos a Ele, para sermos como Ele. Não tem o livro Imitação de Cristo que eu falei esses tempos? Então, você viu o tanto de coisa que é pedido? É muita coisa que você tem que abandonar. Daqui a pouco você fica no deserto mesmo. Mas se isso for do agrado do Senhor, o que vai fazer da vida, gente? É uma proposta. Deus está acenando uma proposta, assim como o capeta acena a tentação. Oh, você não quer fazer tal coisa? E quando vejo, ele já está lá chafurdando na lama de alguns pecados, né? De alguns erros humanos, maldades. Desculpa, mas você não é a boazinha, o bonzinho que você pensa que é, não. Todos nós somos maus. Todos nós. Nós temos o nosso lado bom, que é uma virtude de Deus, mas temos o nosso lado super mal e super mal mesmo. E quando você descobre que tem esse aspecto, alguns aspectos, aí dá crise existencial mesmo. Mas Jesus quer o quê? A nossa verdade. Qual que é a verdade? Não vou colocar a verdade. Qual que é a sua realidade? Qual que é a minha realidade? Né? Eu vou fechar com um vídeo que fizeram no Instagram do Frei Gilson falando: tem gente que entra no confessionário para falar bem dela mesma. Maior pecado impossível, né? E isso também eu acho o fim da picada. Gente que vai no confessionário, se ajoelha lá com o padre, ou tá sentado com o padre, toma o tempo do padre para falar: mas eu sou uma pessoa boa, padre. Eu sou vítima dos outros. Será? E eu conheço algumas pessoas, não tô falando da igreja não, tô falando da minha casa, tá? Eu conheço gente assim. Mas eu nunca pequei. Ai, Senhor Jesus, piedade, misericórdia. A pessoa é tão inconsciente da vida dela que ela diz que nunca pecou. Cuidado, gente. Cuidado. Então, voltando para o tratado da verdadeira devoção à Santíssima, no meu caso, como ele tem uma semana de conhecimento de si mesmo, então, tem os 12 dias, desapego do mundo, e depois uma semana de conhecimento de si mesmo. E toda vez que eu faço, às vezes me dá crise existencial, porque o Espírito Santo Nossa Senhora e o Espírito Santo me mostram um aspecto mal do meu coração e da minha vida, e que eu não percebia, e fazia, e faço ainda.
E aí eu tenho que anotar. Eu tenho um diário toda vez que eu faço a reconsagração à Nossa Senhora pelo método Montfort, que é pelo tratado, que é esse aqui, Tratado da Verdadeira Devoção. Teve ano que foi um aspecto que, tipo, virou anos, assim, até hoje não está resolvido, e eu tenho que evitar de estar com pessoas que me provocam esse tipo de sentimento, de sensação, de feitura, de agir daquele jeito. É um vício. O pecado é um vício, né? E tem vários. E a cada ano me é mostrado algum aspecto. É difícil, hein? E aí toda vez eu tenho que apresentar para Jesus. Senhor Jesus, tá aqui eu, esta pessoa, assim, 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 como Nossa Senhora me mostrou ali naqueles anos, tal. Tá aqui, ó, tá rolado aqui. E ainda continuo fazendo besteira. Jesus gosta de gente repetitiva, viu? Não se preocupa, não. Não é assim, falou e acabou. Não. Ele gosta de gente repetitiva. Por isso que ele gosta de gente que vai lá adorar ele todo dia e as pessoas não entendem, acham que a gente virou fanático, né? Você nunca viu uma pessoa que pega a hora do almoço e vai fazer adoração ao Santíssimo? Deve ter. Aliás, eu, por exemplo, vejo um senhor, o homem frequenta vários locais aqui em Curitiba. É o mesmo senhorzinho com a mochilinha. Sempre tá lá, na capela do centro, na capela do Santíssimo aqui do meu bairro. E toda vez que eu vou em tal horário de missa, tá lá ele. Persistente o homem. Que bom. Tá usando o tempo útil dele para pelo menos fazer o mínimo, né? Então, faça o mínimo. Ah, mas eu não consigo ir na Capela do Santíssimo porque eu moro longe de uma capela, de uma igreja. O que eu faço? Bom, tem celular, tem tablet, né? Tem vários locais dos Estados Unidos que fazem o Adoricast. Adoricast. Procura assim no YouTube. Tem vários locais. No Brasil tem também. Mas se você for fazer do Brasil, por favor, de vez em quando dá um Pix de R$ 1 lá. Ele sempre tem um Pix. Dá um Pix de R$ 1 para pelo menos ajudar a transmissão, né? 24 horas por dia. Tá? Tem vários locais que fazem transmissão. Então não seja por isso. E é ao vivo mesmo. Quer ver um que é ao vivo mesmo na real? O Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, do Padre Manzotti, você não consegue entrar no YouTube. Você tem que entrar no site do Santuário de Guadalupe, aqui de Curitiba. Você abre lá adoração à Capela do Santíssimo, 24 horas lá. E aí você vê as pessoas entrando, saindo, entendeu? Ali é mesmo na real. É gravado mesmo. Ali é adoração em tempo real. Tem outros que a gente observa que a vela vai murchando e a pessoa vai trocando. Agora tem uns que parece que é gravado. Aí é complicado. Que repete a mesma imagem, né? Então, isso eu vi aqui, não vou citar nomes, mas enfim, tá? Mas se você perceber que tá batendo um ventinho, tá trocando as flores, passou a cabeça de alguém, passou a sombra de alguém no vidrinho do ostensório lá, então esse é ao vivo mesmo. E aí, se for aqui no Brasil, faz uma doação de Pix de R$ 1 só para ajudar a capelinha, tá? A capelinha não, a igreja e tal. Porque às vezes são locais aí no Nordeste, em Goiás, Mato Grosso, Paraná. Bom, aqui em Curitiba aí você já sabe, né? Evangelizar, né? Mas, por quê? É uma oferta para manter a transmissão, porque aquilo tem custo. Então, não é que nem... A questão da pandemia teve o lado bom, que é o quê? Essas transmissões ao vivo. É muito legal, sabe? Muita gente fazendo homilia, padres, às vezes no interior, ótimos padres, inclusive, fazendo as suas homilias, gravando, deixando no perfil lá da paróquia, no perfil dele, e disseminando. Então, tem muitos padres da internet que hoje eu vejo que fizeram isso por questões da pandemia, e eu vejo que tem um histórico, uma conversão muito interessante, né? O último que eu conheci, assim, na internet, conheci que eu falo, não que eu bati papo com ele, nunca mandei direct, ele não sabe da minha existência, então não vá falar coisa lá pro padre. É um padre da região de Goiás, Padre Pablo. Ele foi médico. Ó, como é que é o negócio. Ele foi médico, chegou a ser médico, abandonou tudo, virou padre. E ele sempre fala as homilias lá. Então, isso é importante, porque às vezes a pessoa voltou para a igreja católica, se sente inseguro. E às vezes ouvir um padre desses é importante, porque justamente ele caminhou em duas vidas. A vida mundana e depois a vida
em Jesus. E ele fala, assim, várias coisas importantes, sabe? É muito interessante ouvi-lo, devido a essa experiência que ele teve. E fora que ele estuda, hein? Mas estuda bastante. Não tô falando dos outros, gente, eu tô falando do Padre Pablo, né? E com relação ao nosso pároco, rezemos para, né, para todos eles, para que eles façam bons estudos, uma boa caminhada, porque o que eu vejo é um movimento de pessoas sedentas de ouvir a palavra de Deus. Muita gente vai procurar pregações, vai procurar RCC, aí é taxado disso, daquele outro, e vai tentar estudar, não consegue montar um grupo firme, assim, no estudo bíblico. Aí morre a pessoa no meio do caminho, entende tudo, né? Então, reze para estar sozinho, mas um dia não vai ser sozinho, né? Não vai ser. É que a Marilena tem que ser sozinha porque eu sou muito nervosa. Minha paciência estourou porque eu vivo uma vida. Doente emocional mesmo, vamos assumir, né? Eu tenho um problema porque tem décadas que eu cuido de pessoa de idade e doente. Então eu fico doente. Então não adianta eu me agregar agora, não adianta. Então eu tô aqui só para provocar raiva nos outros. Mas o certo é vocês procurarem grupos, se agrupem, né? Grupos com o mesmo ideal, mesmos valores e com sentido de estudo. Seja grupo de oração, leitura da palavra, pregação. Não sou da RCC, mais da missa tridentina. Não tem problema. Se agrupem também. Né? A pessoa que é da RCC, no final, ele volta para o lado conservador da igreja. Não que eu vá voltar para a missa tridentina, né, gente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tem gente que é assim, mas não tem problema. Tem padres do rito tridentino aqui, que nem o padre Leonardo Wagner. Tem, como é que é? Tem um que chama Padre Surtado. Esse é um padre bem interessante, mas ele é da linha mais tradicional. Acho que é um frei, inclusive, porque ele usa um hábito marrom. Mas eu prefiro ouvir mais o Padre Pablo, que você já deve ter ouvido falar, né? Fala calminho, assim, tal, né? São testemunhos de vida. Fora que a gente percebe que ele estuda não é a palavra, ele estuda a tradição da igreja. Então isso é uma questão importante, tá? Pra gente também estar se alimentando sempre, né? Não só da Bíblia, senão a gente vai ficar evangélico, não é isso. A gente precisa saber da tradição da igreja, a doutrina da igreja, catecismo, etc, etc, direito canônico, né? Entre outras coisas, padres, santos, doutores, né? Pronto, dei o pitaco. Chega. Uma ótima segunda-feira para todos vocês. Fica com raiva de mim. Faz melhor, por favor. Vai ser feliz, né? Eu vou montar o grupo. Isso mesmo, pode montar. Monta. Monta e vai. Vai que você vai ver como tem gente que tá querendo estudar. Tá? Tá certo? Um abraço a todos, juízo, certo? Hoje eu falei um monte de coisa. Não precisa acreditar em mim. Não é para acreditar em mim, é para fazer uma experiência. Faz uma experiência. Um aspecto seu. Faz uma experiência de mudança. Para você ver como a coisa não desenvolve, não desenrola. Dá mais tribulação, né? Porque aí o mal vem com tudo. Mas, se não tiver tribulação, você não tá no caminho certo, eu não tô no caminho certo. Tem que dar uma tribulada um pouquinho, sabe? Tem que avisar, né? Porque Jesus não mandou pra gente ser frouxo. Desculpa eu falar, mas o reino dos céus é para os corajosos que trabalham bastante, nesse sentido do reino, tá? Não é para frouxo e nem para preguiçoso. Desculpa falar. E nem para covarde também. Tá com covardia? Vai com covardia mesmo. Segue em frente. Um abraço a todos. Paz e bem.